todos esses lugares onde me vejo inserida, seja como professora de direito do trabalho na sala de aula com meus alunos, seja quando eu estou num processo judicial trabalhando, seja quando estou fazendo assessoria jurídica, quando a gente vem aqui à Assembleia Legislativa, vai aos bairros fazer atendimento ao público, capacitação, treinamento de trabalhador. Essas ações, elas mobilizam e elas precisam servir para alguma coisa, tem que dar resultado. Sobre a nova legislação para o trabalho doméstico, a primeira reflexão que eu faço é que a Constituição Federal de 1988 deu um passo muito tímido. A gente já discute isso na academia, nas escolas, nos cursos de direito, da timidez da Assembleia Constituinte. Diziam naquela época que haveria desemprego em massa, que o Brasil não suportaria uma legislação forte de proteção ao trabalho doméstico. Não comungo dessa opinião. Sempre que a gente vê o surgimento, assiste o surgimento de normas, de leis, que flexibilizam direitos de trabalhadores, que restringem direitos, o argumento é sempre o mesmo, que é um argumento neoliberal, é um argumento de que vai haver desemprego, essa lei é para estimular a abertura de novos postos de trabalho. Não é verdade, isso não se confirma, e aí não vou falar de estatística, de dados, porque a gente tem um representante do DIEESE e eu não quero fazer feio aqui. Mas, certamente, isso não se confirma. Todas essas leis que a gente vem assistindo aí de flexibilização de direitos e de negação de direitos, elas não aumentam postos de trabalho, elas não evitam o desemprego de modo algum. Então, tem uma crítica, que é uma crítica contundente, ao que foi feito na Constituição de 1988 em relação ao trabalhador doméstico, que ficou um ser à parte, com um parágrafo único lá embaixo, no final da lei, com alguns direitos escolhidos. Se disse à época que seria uma vitória. Não sei, não entendi como vitória. A gente ficou ao lado de um trabalhador típico, trabalhador comum, um trabalhador doméstico que ficou como uma categoria, não que não possa haver categorias de trabalhadores com estatuto próprio, tem vários, o servidor público é um deles, tem várias categorias com lei própria, não é esse o problema. Mas a gente enxergou no passo que foi dado na Constituição um passo fictício, na verdade foi um avanço muito tímido. Não vou dizer que não houve avanço, porque também não é verdade que não houve avanço algum. Houve sim, houve algum avanço, mas muito tímido. E uma coisa que a gente briga muito, assim, quando a gente está trabalhando no direito, teoricamente, é a Constituição que nós temos e a efetividade dos direitos. Será que esses direitos, aqueles lá do parágrafo único, os da Constituição de 88, nem estou falando dos da agora, eles foram efetivados? Penso que não. Quando a gente faz ações, por exemplo, com a Secretaria de Trabalho e Emprego, Semana de Valorização do Trabalho Doméstico, com a Federação, e que a gente vai lá para a rua, para o shopping, para qualquer lugar fazer atendimento ao público, eu tenho cuidado de observar e de fazer um cômputo assim, muito rudimentar sobre assinatura de carteira de trabalho, é uma coisa básica, e recolhimento do INSS. É impressionante, senhores, a quantidade de trabalhadoras, principalmente, que não têm carteira assinada na capital e que os patrões não recolhem INSS. Estou falando na capital, estou falando Semana de Valorização do Trabalho Doméstico, estou falando de um trabalho que a gente sentou ali num shopping da Piedade, 3 dias, sentada atendendo pessoas, patrões e empregados, muitos patrões vieram para o atendimento ao público e concluí com meus alunos que lá estavam, que aqui na capital as pessoas também não estão assinando carteira de trabalho, trabalhador doméstico, não. Tem muita gente que não assina. Então, não é um problema assim, que no interior, lá nos rincões longínquos, lá no bairro da periferia, lá longe. Não. Aqui, na zona nobre da cidade, no Itaigara, no Alphaville, não sei lá mais aonde, tem patrões que não assinam carteira de trabalho hoje. Tem patrões que não recolhem INSS. Estou falando do pacotezinho básico. Tem patrões que não pagam o salário mínimo vigente. Pasmem. Bom,
Temos depois o avanço à Constituição, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sempre preocupada com esses avanços. A OIT para a gente é uma bússola, a OIT para a gente é uma meca. A gente tem que estar olhando para a OIT, os parlamentares têm que estar olhando para as recomendações, para as convenções, para os estudos, para aperfeiçoarem sua tarefa legislativa. E nós que trabalhamos na prática do dia a dia do direito, para fazer uma interpretação mais adequada, para fazer uma interpretação mais arejada, mais consonante com o que deve ser. Então, a OIT funciona assim para todos nós, como uma bússola. É para onde nós olhamos, porque ai de nós que não fosse a OIT, porque pelo menos a gente tem por onde começar. A gente tem uma instituição internacional que preconiza regras, normas que protegem as categorias em quaisquer lugar do mundo. Agora, o ordenamento jurídico de cada país, a organização legislativa, as leis, aí elas vão se modificando. E aí, para isso, os princípios, as regras, elas devem ter espelho, e espelho bom, não espelho ruim, porque espelho ruim também tem, viu? Tem muito espelho ruim que, às vezes, infelizmente, se copia leis, regras de outros lugares ruins. A gente quer que copie as boas, a gente quer que as boas vigorem, embora eu tenha a responsabilidade e a consciência de saber que muitas vezes não passa, né? Não depende só de iniciativa, de um projeto, né? A gente tem que ter muita gente trabalhando, a gente tem que ter convencimento, tem as forças políticas, não é tão simples assim, né? É muito fácil a gente ficar do lado de cá criticando, mas se a gente não criticar e não avançar e não exigir do parlamento, a gente não vai ter o que a gente deseja. E aí, essa exigência, ela tem nome. O nome dessa exigência é voto. O nome dessa exigência é participação política. É assim que a gente consegue as coisas. Agora, se a gente não exerce nossa cidadania no individual, não vai ser o coletivo sozinho que, como um passe de mágica, vai se transformar em realidade, em leis importantes, em leis adequadas à realidade social que nós temos em nosso país. Então, é preciso que também a gente se implique na responsabilidade individual de cidadão. Bom, essa Convenção 89 da OIT, que inclusive Creuza mencionou, de 2011, ela não foi ratificada pelo Brasil. Ela, na Constituição, a gente teve a estratificação de direitos e cidadania dos trabalhadores. Na Convenção 89 da OIT, vimos ser preconizada a igualdade de direitos entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores. Igualdade, igualdade, igualdade. Eu falei 3 vezes para a gente não esquecer. Vem a PEC 66 de 2012, a famosa PEC das domésticas, que causou pesadelo nos patrões. Os patrões não dormiam, vocês não têm noção. Meu telefone não parava, meu e-mail o tempo inteiro, as pessoas me pedindo contrato, compra o relógio de ponto, não compra o relógio de ponto, meu Deus, e o sindicato dos patrões precisa ser organizado. O povo enlouqueceu, a classe média enlouqueceu, os juízes enlouqueceram, os advogados enlouqueceram. Eu tenho um grupo de discussão de professores de direito do trabalho do estado da Bahia e juízes do trabalho, e nós debatemos essa questão exaustivamente. Digo aos senhores, igualmente a sociedade, esse grupo também estava enlouquecido, estava enfurecido, estava agitado, seja para gostar, para não gostar, para ter dúvidas teóricas, dúvidas rasas, dúvidas profundas. Enfim, houve uma mobilização em todas as áreas. Eu vi cada coisa de pessoas assim que você não espera, um juiz do trabalho, um advogado trabalhista, uma patroa, coisas assim. E eu vi de trabalhadores domésticos também, coisas que me surpreenderam, de pessoas que eu conheço, que trabalham, seja comigo, seja com gente que eu conheço, de estar muito mais antenada com a realidade do que alguns patrões. Né? E antenada com a realidade é com consciência, sabendo valorizar e dimensionar o momento. Mas aquele momento que foi um momento de alegria, a gente, né, saiu feliz, e muita entrevista, e muita matéria de jornal, enfim, os livros, as palestras vivem disso, né? A imprensa vive disso, a sociedade se mobilizando. Aquilo ali, eu realmente achei que ia ter outro rumo. Eu achei que muita coisa já era auto-aplicável na minha interpretação, modesta. Não imaginei que alguns direitos precisassem de regulamentação.
realmente o FGTS precisar de regulamentação. Por quê? Se eu podia recolher FGTS se eu quisesse, por que agora que é obrigatório eu não posso? Eu não consigo, eu não acerto. Antes, qualquer empregador poderia conseguir fazer isso. A maioria não fazia porque era conveniente, que era norma sem sanção. Não tinha nenhuma punição se não fizesse. Então, a maioria não fazia mesmo. Eu não conheço nenhum assim. Eu procuro saber, pergunto sempre. Quem recolhe FGTS? Ninguém. Então, não tinha eficácia nenhuma a norma que havia. Mas, quem quisesse, podia fazer. E por que agora não pode? Não consigo entender isso. Então, assim, a PEC 66 se transformou na emenda constitucional número 72 de 2013, ou seja, a Constituição Federal foi emendada, vou abreviar, foi emendada e o texto sobre os direitos das domésticas, dos trabalhadores domésticos, passou a integrar o texto da Constituição, ou seja, ampliando os direitos que estavam previstos no artigo 7º, que já foram enunciados aqui, inclusive pela deputada, por Creuza, já se falou aqui. Alguns pontos eu queria só rapidinho para a gente fechar. Eu queria ficar aqui a manhã inteira, mas não posso. Então não vão deixar, porque a gente tem limitação de tempo, porque tem as companheiras aqui também para falar e vocês se quiserem abordar. Mas assim, quando o Creuza falou da viagem, só para aproveitar e fechar alguns pontos que eu acho interessante. Existe na legislação trabalhista o adicional de transferência. Por que não aplicar por analogia para o trabalhador doméstico? É 25% que se paga para o trabalhador. Se meu empregador, meu patrão, me mandar para São Paulo, para o Rio, para não sei para onde, enquanto eu estiver lá, eu tenho que receber 25% de adicional de transferência. Se não tiver previsto no meu contrato, inclusive, eu posso me negar a viajar. Tá certo? Então, assim, embora a CLT não se aplique ao trabalhador doméstico, isso está escrito na lei, a gente tem uma figura chamada analogia. A gente pode, sim, aplicar a lei por analogia ao caso concreto. Um exemplo que eu dou aos senhores é o intervalo intrajornada. Na legislação do doméstico, não fala do intervalo intrajornada. Inclusive, na emenda constitucional, não chega nesse detalhe de dizer isso. Só que, quando protege o trabalhador doméstico contra os riscos da relação de emprego, a interpretação que se faz que entre os riscos da relação de emprego está previsto e embutido aí a necessidade das pausas. Aí já é norma de segurança e medicina do trabalho, de proteção à saúde do trabalhador, que é um tema que eu amo. É preciso respeitar as pausas. E não é possível você dispor de um empregado, como a colega ali, companheira, falou, que trabalha até um determinado horário e depois passe 4 horas, sei lá quantas horas fora, e depois volte. Ele toma o dia dele inteiro. Isso não é possível. Eu não acredito que isso vá passar. Se passar, é uma vergonha, é um absurdo, e eu acho que aí cabe, sim, entrar com ação, porque isso aí fere direito fundamental, sim, relacionado à saúde, que aí esse não se mexe, não se toca. O direito à saúde, ele tem que ser protegido acima de qualquer outro. Ele é intangível, irrenunciável, indisponível pelas partes. Já chegou minha hora, né? Bom, eu quero agradecer, estou aberta aqui para perguntas e, em outra oportunidade, a gente continua a fala, né, a conversa. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cínzia. Nós não vamos esquecer dessa sua boa vontade, vamos, com certeza, ter outra oportunidade. Dando continuidade, queria passar a palavra para a nossa companheira Arielma Galvão, que está aqui representando a CETRE e toda a agenda do trabalho decente. Bom dia a todos e todas. Você está bem aí no cantinho? Eu quero saudar a mesa, em nome da Comissão da Mulher, da deputada Neuza Cadore, parabenizando aqui a promoção desse debate, dizer que estaria hoje aqui falando com vocês a coordenadora da Agenda Bahia do Trabalho Decente, Patrícia Lima, e não está presente porque está indo nesse momento para a Argentina, que lá está acontecendo o Encontro Internacional de Agenda do Trabalho Decente, e a Bahia é uma referência hoje no mundo com relação à Agenda do Trabalho Decente. Então, por isso, eu componho a equipe. Mas é um prazer estar aqui, porque eu participei do início da construção da Agenda do Trabalho Decente na Bahia, por isso essa relação com vários eixos, e com as companheiras aqui, com Creuza, e fico feliz de vocês lembrarem, quando falam em trabalho infantil, né, me olharem, porque hoje eu sou presidente do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, e no fórum a gente fala da questão do combate ao trabalho infantil doméstico, mas hoje estou aqui em nome da Secretaria do Trabalho.
Falando um pouco, meu objetivo aqui é falar um pouco da missão, né, da Secretaria do Trabalho, através da Agenda do Trabalho Decente. Então, a missão da Secretaria do Trabalho é justamente promover o trabalho decente, o emprego, o renda, o artesanato, o esporte, por meio de políticas públicas e do fortalecimento do diálogo social na perspectiva emancipatória. Então, a base, a diretriz da SETRE, da Secretaria do Trabalho, é justamente a promoção do trabalho decente no que se refere ao conceito de trabalho decente defendido pela Organização Internacional do Trabalho, que é justamente relacionado à garantia de direitos, à dignidade da pessoa humana, à equidade, à igualdade. Então, o conceito de trabalho decente defendido pela OIT, e que nós aderimos hoje nessa política pública, tem essa amplitude no sentido de garantia de direitos. E inclui, inclusive, os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas. Essa agenda foi lançada no dia 6 de dezembro de 2007, através da parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Foi assinado um memorando, né, uma cooperação técnica nesse sentido. Nós temos como referência a Agenda Nacional do Trabalho Decente, a Agenda Hemisférica e o Plano Nacional do Trabalho Decente, que foi lançado em 2010. E, na Bahia, em 2007, quando foi realizada a primeira conferência estadual, em abril, o plenário, naquele momento, decidiu que, dentre as prioridades da Agenda Bahia do Trabalho Decente, entraria o trabalho doméstico. É interessante por quê? Porque todas as outras prioridades são os temas: a erradicação do trabalho escravo, do trabalho infantil, segurança, saúde do trabalhador. Não tem nenhuma categoria dentre essas prioridades como categoria, mas, no caso do trabalho doméstico, entrou como prioridade, no entendimento do que da necessidade de fortalecermos a busca de direitos dessa categoria em situação de vulnerabilidade no que se refere a direitos. Por isso, inclusive, que a Agenda Bahia Trabalho Decente fortalece essa ideia de que a regulamentação da PEC do trabalho doméstico, queridos, eu vou falar assim agora, né, aprendi, PEC do trabalho doméstico, que essa regulamentação represente essa luta histórica que de fato, que essa categoria vem buscando. A Agenda do Trabalho Decente, ela é coordenada pelo Comitê Gestor do Trabalho Decente, que é formado por diversos atores. E a ideia é que seja a lógica tripartite, que é trabalhadores, empregadores e governo. Então, a ideia de discussão coletiva das prioridades, dos temas e das ações, não é o governo que diz que vai ser assim, tem que ser, não é. É discutido no âmbito do comitê gestor. E, no caso do trabalho doméstico, é discutido na Câmara Temática do Trabalho Doméstico, e a maior parceria tem sido justamente o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que constantemente são discutidas as ações junto com esse sindicato. E aí, falando um pouco de algumas dessas ações, foi feito já 3 semanas de valorização, que foi citada aqui até pela doutora Cínzia, a professora Cínzia, 3 semanas de valorização do trabalho doméstico discutida com essa categoria. No primeiro momento, era feita ali no Parque Costa Azul, não era, Cleusa? Depois, na Câmara, foi discutido que era melhor que fosse feito em outro espaço, em que possibilitasse uma aproximação maior, tanto da categoria como das empregadoras. E aí, isso foi feito, passou-se a fazer a semana lá no Shopping Piedade, e foi realmente, a mudança de espaço possibilitou uma participação maior. As pessoas se aproximaram mais, tivemos um número maior de atendimentos, e conseguimos, inclusive, inserir temas como o trabalho infantil doméstico. Então, enquanto a pessoa estava sendo atendida ali, aprendendo o seu direito, enquanto trabalhador, trabalhadora, também entendia a importância de divulgarmos que o trabalho infantil doméstico é proibido no Brasil abaixo de 18 anos. Então, a Agenda do Trabalho Decente, ela, além de promover essa ação, essa ideia do fortalecimento do diálogo social, também articulou alguns avanços importantes, como, por exemplo, 80 unidades habitacionais, que foi através da articulação da agenda para as trabalhadoras domésticas. É bom citar essas ações, porque às vezes as pessoas perguntam assim, para além do conceito, para além das discussões temáticas sobre o trabalho decente, o que é que a gente tem hoje que se diga que é palpável, que é concreto? Aí eu estou acelerada, que eu estou preocupada com o tempo. E aí, algumas dessas ações, como a realização da Semana de Valorização, ou como as unidades habitacionais, ou os cursos de qualificação, enfim, são ações que
ditas palpáveis, né? Que, claro que não é apenas, não se resume a isso, mas são ações importantes que precisam ser referendadas. É importante dizer que a Bahia, nós fizemos 3 conferências estaduais do trabalho decente, melhorou? 3 conferências estaduais de trabalho decente, e nessas conferências tivemos garantido como prioridade a discussão sobre o tema trabalho doméstico. Isso é importante porque o trabalho doméstico ele não foi diluído e foi um subtema, não. Ele foi um tema prioritário em uma conferência estadual. Isso tem um sentido simbólico importante e significa dizer também que nessas conferências foram discutidas diretrizes, ações, o que avançou, o que não avançou no Estado da Bahia, onde é que a gente precisa avançar, porque falar de trabalho decente ou ter uma agenda de trabalho decente não significa que a gente não precise avançar ou que a gente não tenha lacunas. Temos lacunas, temos desafios, mas o governo tem dito assim, estamos aqui para pautar esses desafios e encontrarmos formas de juntos, de forma tripartite, governo, trabalhadores, empregadores, enfrentarmos esses desafios. Estou falando isso que as pessoas, mas tem agenda de trabalho decente, mas o governo falha aqui, falha ali. Temos lacunas, sim, mas estar na mesa pautando isso é dizer, estou aqui para enfrentar essas lacunas e para discutir sobre isso. Foi-me passado algumas ações com relação a esse tema, e nós tivemos, na Secretaria do Trabalho, no âmbito da CETRE, 528 trabalhadoras domésticas qualificadas entre 2010 e 2011. Além disso, nós temos as publicações, temos uma coleção que se chama Coleção do Trabalho Decente, e nessa coleção a ideia é ter uma cartilha sobre cada um dos temas prioritários. E nós temos um da agenda. Acabou, nós não temos mais exemplares, porque a demanda é muito grande e a gente está aguardando a editoração com a nova PEC do trabalho doméstico. Então, não temos, no momento, nenhum exemplar, mas faz parte da coleção. Nós temos, além do site do Trabalho Decente, que vocês podem encontrar o link lá no site da Secretaria do Trabalho, nós temos também um site específico que foi criado para o trabalho doméstico, que é o www.trabalhodoméstico, tudo junto, .ba.gov.br, que é um site que tem acumula, né, tanto essa questão das cartilhas, das informações, como as notícias mais recentes sobre o assunto. www.trabalhodoméstico, tudo junto, .ba.gov.br. Também, além das ações de qualificação, eu recebi a informação da Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho, que está sendo discutido, Cleusa, com o Sindoméstico, a definição dos cursos e locais de atendimento para 2014. Então, a ideia de discussão constante com o sindicato sobre o tema no âmbito da secretaria. E, para finalizar, tem mais uma ação de grande importância, que é a ação do PATRA, que é o Serviço de Intermediação para o Trabalho Autônomo do Governo do Estado da Bahia, que inclui essa categoria, né, que elas faz parte de um catálogo, e as pessoas ligam através do PATRA para solicitar esses serviços. E eu queria citar para vocês que eu tenho um exemplo na minha família, Cleusa. Minha prima é trabalhadora doméstica e se inscreveu no PATRA. Ela se inscreveu depois da Semana de Valorização do Trabalho Doméstico deste ano. Dizer para vocês que minha prima mudou, ela estava com autoestima baixa, ela não tinha dimensão de alguns direitos, apesar de conversar com ela, de levar a cartilha, mas aí, a partir daquela semana que ela teve contato com o sindicato, então, hoje ela tem uma autoestima, eu ligo para ela, ela diz, não me ligue no meu horário de trabalho, me ligue a partir das 12 às 1, que é o meu intervalo, por favor. Então, nós agora não incomodamos mais ela fora desse horário. Ela comprou uma agenda, ela já sabe cada dia para onde ela vai, o bairro que ela vai, a casa que ela vai. O horário dela de intervalo, ela ninguém tira esse direito. Então, assim, ela mudou a forma de ser, a forma de se arrumar, a forma de se falar. Então, o que significa, vocês pensem o que significa isso na vida de uma pessoa. Imagine a regulamentação que seja decente em respeito a direitos. Então, é você mexer com o que nós temos de mais precioso, que é a nossa identidade. A reafirmação enquanto cidadão e cidadã, enquanto trabalhador. E assim, finalizo dizendo que a Agenda do Trabalho Decente é realmente uma experiência que tem sido reconhecida na Bahia e fora da Bahia, e que possamos fortalecer experiências como essa de valorização. Obrigada.
Muito bem, Arielma. Agora, para a última contribuição aqui da mesa, depois a deputada vai falar, os deputados, a nossa companheira do DIEESE, doutora Ana Georgina. Bom dia a todas e todos. Eu sempre acho uma grande vantagem ficar para falar por último. Primeiro, que eu não preciso dizer um monte de coisas que já foram ditas. E segundo, porque eu acho que dá para pensar melhor no que dizer diante de tantas contribuições que as pessoas fizeram nas suas falas, né? Nós, no DIEESE, estudamos já há um bom tempo a questão do trabalho doméstico. Inclusive, nesse momento, com a própria CETRE, nós temos um projeto via Observatório do Trabalho de redução da informalidade no trabalho doméstico por meio do diálogo social, né? Onde a ideia é que a gente se sente de forma tripartite, né? Governos, empregadores e trabalhadores domésticos, para pensar possibilidades de redução da informalidade nesse setor, que é gigantesca no Brasil, mas, diga-se de passagem, o que é gigantesco no Brasil tem uma dimensão maior ainda na Bahia. Só para a gente ter uma noção, o mesmo contingente de pessoas, a maior parte, mais de 92%, mulheres ocupadas no trabalho doméstico, equivalem a todo o número de trabalhadores ocupados na indústria, que é o setor mais dinâmico, o setor menos precário, digamos assim, da economia. O que eu quero dizer com isso? Não é pouca gente. Não é um trabalho que possa ser desconsiderado como gerador de emprego e renda. No entanto, de todos os trabalhadores domésticos no estado da Bahia, só 23% tem aquilo que é o mais básico de tudo, que é a carteira de trabalho assinada. Ou algum outro tipo de contribuição à Previdência. Não é? Esses trabalhadores e essas trabalhadoras normalmente recebem em torno de 60% a 70% do que os demais trabalhadores recebem. E, na sua grande maioria, são trabalhadoras negras. Eu fiquei escutando aqui tudo e pensando, né, até cochichei com o Creus aqui a história de a gente sempre falar a PEC do trabalho doméstico, porque o grande problema se reside no fato de que essas pessoas nem são consideradas trabalhadoras. Imagine que a gente está no ano de 2013, do século XXI, num país que é a 6ª economia do mundo, e a gente ainda está discutindo extensão de direitos. É um avanço poderoso, substancial, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é motivo para muita vergonha. A gente não pode desconsiderar 7,2, no mínimo, viu, Creus? Eu concordo com você, nós concordamos muito que não é esse o número real, mas, no mínimo, 7,2 milhões de pessoas são desconsideradas. Não é? Quando a doutora Cínzia falou do desespero das pessoas em relação à PEC, como é que isso ia acontecer, como é que eu vou pagar, se eu vou ter que ter algum tipo de sanção legal. Aí eu fiquei pensando que talvez seja por isso que nos países desenvolvidos já não existe mais trabalho doméstico como a gente vê aqui. Não é que não exista, mas como a gente vê aqui, não existe. E se a gente pensar mais profundamente, as minhas companheiras do Sindoméstico da Fenatrade sabem que eu sempre digo isso, não é para existir mesmo. Não é para existir. Não é? As pessoas dizem, mas vai ficar caro. Vai ficar caro? Infelizmente, a gente tem que ser um tanto realista e dizer, você não pode pagar, não tenha. Isso não pode ser uma justificativa para a precarização. Aí, nós nos remetemos a uma outra questão que Marinalva traz ali, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, de que nós temos problemas mais profundos. Além de toda a questão de herança escravagista que nós temos uma mão de obra abundante e barata e sem direitos.
é um prato cheio para você ter 2 empregadas, 3 empregadas, e você não pagar o justo. As pessoas precisam trabalhar. Não existem 7,2 milhões de pessoas fazendo um trabalho precário porque elas gostam de ser precarizadas. Essas pessoas não têm outras oportunidades. Aí olho para a Arielma, vejo que avanços extremamente importantes acontecem exatamente por conta de iniciativas como a Agenda, mas muito mais, assim, até por conta da luta da FENATRAD, do Sindoméstico, das outras entidades de trabalhadoras domésticas, que é, até quando existe determinados programas como o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como isso acaba influenciando. Hoje nós temos muito menos trabalho infantil no trabalho doméstico, graças à luta, não é, Arielma? Ainda é um setor que tem muito trabalho infantil, mas se nós compararmos com as décadas de 70, 90, 80, a gente vai ver que já diminuiu. Porque você criou uma política que deu opção para o pai e para a mãe, que estão lá no interior, sem possibilidade nenhuma de renda, de poder manter os seus filhos através das políticas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, que às vezes é tão mal falado, tão mal interpretado, tão mal visto na sua estrutura e na sua importância para o país, né? Nós observamos que tem mudado. Hoje, a deputada Neuza, quando estávamos conversando aqui, me perguntava como é que está em relação à escolaridade. Aumentando muito. Um dos motivos de aumentar a escolaridade no trabalho doméstico é exatamente o fato de que muitas famílias, para receberem os programas de transferência de renda, precisam manter seus filhos na escola. Então, hoje, eu vou falar sempre uma menina, porque é maioria, quase absoluta. Hoje, uma menina que está lá naquelas regiões menos dinâmicas da economia da Bahia, as menos assistidas, ela hoje, como ela está estudando, até para que a família dela possa receber esse programa de transferência de renda, ela tem escolha. Ela pode vir para Salvador com aquela promessa de alguém que diz, vamos que eu vou te levar para te ajudar. Mas ela também pode escolher ir para outras categorias, como um exemplo que a gente tem muito forte, a entrada de mulheres na construção civil, mulheres que anteriormente eram ocupadas no trabalho doméstico, ou em outras ocupações, como o próprio comércio, né? Então, o que observamos é o seguinte, mesmo, eu imagino que grandes problemas relacionados a essa questão do trabalho doméstico, elas são ancestrais. Quando eu me referi a Marinalva e não completei o raciocínio, era pensando o seguinte, nós precisamos ter no país políticas públicas para as mulheres, e aí eu não diria para as mulheres porque eu acho que é uma visão machista, porque a família não é uma obrigação só feminina. Mas nós precisamos ter políticas para a família, digamos assim, que garanta que os pais possam sair e deixar seus filhos em creche. Nós temos dados que mostram que no Brasil, em termos de creches públicas, só existem 3%. Como é que as mães e os pais podem sair se não tiverem uma outra pessoa para colocar em casa? Então, se a gente quer pensar o trabalho doméstico e quer valorizar esse trabalho, a gente tem que começar a pensar por aí. E aí a gente vê as soluções de países mais desenvolvidos. A própria questão da redução da jornada, e a gente começa a ver como tudo está interligado. A própria questão dos cuidados familiares, ter políticas para isso. A creche, a escola em tempo integral. Só que a sociedade ela não discute isso e ela prefere manter na sua casa uma pessoa que é importante para ela, mas que ela não vê como um trabalhador igual a ela. Ela sempre acha que quem está na casa dela não está trabalhando, está dando uma ajuda, está fazendo alguma coisa, mas, na realidade, eu que estou ajudando ela, porque ela vai na minha casa e eu pago, e eu estou ajudando. Ela podia estar lá no interior sem estar fazendo nada, ela podia estar, né, sem ter como sustentar seus filhos. Então, assim, quando eu insisto, e é uma chatice, mas eu acho que é importante, da gente dizer PEC do trabalho doméstico, porque o grande objetivo da PEC não é simplesmente dar direitos aos trabalhadores domésticos, é deixar muito claro que é um trabalho como outro qualquer.
Não tem diferença nenhuma entre o trabalho das trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos e do presidente do banco, da presidenta Dilma, de ninguém. Trabalho. Se eu posso pagar por esse trabalho ou não, a gente precisa discutir. É óbvio que a gente não vai achar que um trabalho doméstico ele vai se equivaler ao trabalho de alguém que está gerando lucro para outro alguém. Mas o lucro aí é um lucro social. Essa pessoa que está na casa de alguém, ela está proporcionando que aquela pessoa esteja no mercado de trabalho gerando riqueza. Então, como é que eu vou tratar de uma forma desigual alguém que desempenha uma função que pode ser diferente da minha, mas é tanto trabalho quanto o trabalho que eu exerço? Então, é por isso que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. A Creuza, quando ela descreveu o processo dessa PEC, ela foi extremamente feliz. E, assim, Creuza, eu te digo que, para mim, foi já encerrando, foi uma grande decepção. Né? Eu achei que aquela coisa de você dar com uma mão e tirar com a outra, né? A partir do momento que você aprova, mas no regulamento, o regulamento é diferente. A partir do momento que o FGTS é 10% e não é 40%, e de todo mundo é 40%, a gente não pode dizer que teve equiparação. A partir do momento que essas trabalhadoras não têm imposto sindical, não têm direito à negociação coletiva, não têm direito a seguro-desemprego como todo mundo tem, não há equiparação. Né? Realmente, para finalizar, só gostaria de lembrar uma coisa. A doutora Cínzia também citou a OIT como um farol, mas o farol OIT se guiou especificamente na Convenção do Trabalho Doméstico em duas entidades, e isso eu ouvi de pessoas do OIT, que foi a FENATRAD e o Sindoméstico no Brasil. Essas duas entidades foram referências para o OIT ser referência para o mundo. Muito obrigada. Dando continuidade, eu passo a palavra à nossa vice-presidenta, Luísa Maia, para fazer a sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Eu saudo essa mesa aqui na pessoa de Creuzinha. Para ser rápida, não vou repetir o nome de todos. E dizer que depois de tantas falas importantes, o que a gente tem aqui apenas, eu principalmente, é registrar mais uma vez a minha solidariedade, o meu apoio a essa luta. Eu fiquei aqui enquanto todos falavam, davam dados, e a fala de Creuza, inclusive, foi muito lúcida. Vocês imaginem o absurdo. O Congresso Nacional aprova a emenda nas duas casas. Depois inventam, porque eu nem sei se isso é praxe para todas as emendas, todas as PECs que existem lá, inventam uma regulamentação, uma comissão para desconstruir tudo que foi aprovado. E aí a mídia agora não divulga, a Globo faz campanha contra, e vocês imaginem que absurdo e que barbaridade, né? Mas eu estou também dizendo, Creuza, que quem passou tantos anos lutando e conseguiu aprovar essa emenda, também tem que se organizar e lutar para a gente desmoralizar essa regulamentação, porque isso aí realmente é o absurdo dos absurdos. Acho que eu fico, às vezes, imaginando assim, para mim, o trabalho doméstico, o trabalho de casa é um negócio pesado. A gente sabe disso, porque qualquer mulher, por mais que tenha sua auxiliar, sabe o que é lavar roupa, sabe o que é fazer a comida, limpar o chão, esgota você fisicamente, que você não tem condição nem de estudar ou fazer qualquer outra coisa. A empregada doméstica, quando não existem políticas públicas, e principalmente a creche, como falou aqui a querida Georgina, ela larga lá os filhos dela com o irmão mais velho, às vezes até sozinhos, e vai cuidar da vida dos filhos e da casa de outra mulher. E num momento desse, que a gente vê o avanço no mundo de tantos aspectos, a gente conviver ainda com esse trabalho que a gente sabe que, se você for apertar mesmo, é um trabalho semi-escravo, é um absurdo. Então, para não tomar mais tempo das pessoas, ou de ninguém aqui, que o nosso horário está avançado, eu quero só dizer da minha disposição aqui para contribuir com esse debate. Nós estamos hoje presidindo também uma comissão que discute, que debate essa questão do tráfico de pessoas, e a gente sabe que as mulheres negras, principalmente, sofrem também esse assédio, porque o fundo de tudo isso é ainda a desigualdade grande que existe no nosso Brasil, apesar dos avanços desses 11 anos. E a gente não pode ter dúvida em relação a isso. O nosso Brasil precisa fazer grandes reformas
para que todos tenham oportunidade de estar nos espaços onde tenham visibilidade sobre as suas questões e as suas demandas. Dizer também que eu fiquei satisfeita, recebi a visita ontem do pessoal da União das Costureiras na Bahia, que nós vamos ouvi-las aqui nessa comissão, e que a realidade também é tão dura quanto a do trabalho doméstico. Então, na próxima terça-feira, nesse horário, na próxima quarta, melhor dizendo, estaremos aqui para recebê-las e contribuir com a luta de vocês também, da forma que for necessário ou que for solicitado. Um grande abraço e conte com o mandato da deputada Luísa Maia nessa questão. Obrigada. Obrigada, Luísa. Dando continuidade, eu queria passar a palavra ao deputado Bira. Como todos conhecem, Bira na Comissão da Promoção da Igualdade, especialmente na comissão, é um grande iluminador, né, desse tema, é um grande defensor, tem trazido para essa casa, tem mobilizado, né, o povo negro, as comunidades excluídas. Então, ele faz um trabalho mesmo de reparação muito importante, e a gente agradece a tua presença aqui, Bira. Por favor. Eu que agradeço, nobre presidenta, e faço apenas uma ponderação. Essa ressalva feita pela nossa deputada Neuza Cadori é muito mais pelo lado afetivo da amizade, né? A gente cumpre apenas as nossas tarefas. Eu agradeço as palavras, mas conscientemente de que todos nós aqui estamos cumprindo com um compromisso com a sociedade baiana, todos os deputados aqui representados, Luísa Maia, deputada Maria Luísa Laudano, deputada Fátima, deputada Ângela, e demais deputados que passaram, e os que estão nessa comissão, e igual condição, têm cumprido essa tarefa. Eu quero reabrir o processo e parabenizando por estar trazendo para essa casa um debate tão importante quanto esse, né? Discutir a condição e a situação de trabalhadoras e trabalhadores, em especial, na maior força de trabalho, né, vigente no nosso país. Porque a gente não pode olhar a categoria, né, no olhar que nos impuseram. Temos que olhar a categoria no potencial que essa categoria exerce na força de trabalho, no condição de emprego e renda e na construção da dignidade socioeconômica e política de toda uma sociedade. E é essa forma que a gente tem que olhar, né, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos no nosso país e, consequentemente, no nosso Estado. Por isso, igual importância esse debate. Quero saudar toda a mesa, saudar, né, Creuza, que a gente, carinhosamente, eu tenho como Creuzinha, né, e a gente que acompanha, Creuza, essa tarefa, né, e essa batalha que você vem carregando há décadas nesse nosso Estado, né, essa disposição, né, constante na luta, isso é importante, e em seu nome saudar toda a federação, saudar Creuza Santos, né, que em nome do sindicato vem, né, também conduzindo no âmbito do Estado a sua representação e o processo de debate e discussão. Mas saudar também Cissa, aqui representando a OAB, saudar Marinalva Barbosa, né, que representa a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, do Estado da Bahia, saudar, né, Arielma, né, e, mais uma vez, destacar o papel e a importância que a CETRE tem dado nesse debate, nessa discussão e na afirmação, né, do trabalho no nosso Estado. Sou suspeito em saudar Georgina pelo trabalho que o DIEESE vem fazendo e por ser uma parceira constante nas nossas lutas. Georgina está sempre presente nas demandas de classe e, consequentemente, sempre na defesa da classe trabalhadora. Eu quero aproveitar para parabenizar a importância que o DIEESE tem para todas as nossas lutas. Eu que venho do sindicalismo, que, né, tenho, né, como um forte aliado o DIEESE, um referencial, inclusive, para as nossas lutas e para os avanços, né? Eu vou, né, tentar ser muito breve, porque é apenas uma saudação, mas eu quero apenas complementar, né, esse debate, essa discussão, né, com o potencial de conteúdo, com a riqueza que tem sido esse debate, nobre presidente Neuza. É bom a gente nunca perder de vista,
que nós estamos, mais uma vez, enfrentando, Creuza, né, uma situação que foi posta há 2 séculos, que é a luta, né, do capital versus o trabalho. Não é diferente esse processo. A manobra puxada da deputada Luísa Maia no Congresso, de criar uma comissão para reavaliar, é porque, na realidade, eles tentaram fazer com essa lei, estão tentando fazer com essa lei e com essa PEC, o que fizeram com a lei, né, suposta, né, de extinção da escravidão no Brasil. 13 de maio, a Lei Áurea, não foi nada mais, nada menos de tentar justificar para a opinião pública, conter a pressão internacional e, consequentemente, né, desmobilizar toda a força da organização popular em defesa, né, da quebra do racismo e, consequentemente, da escravidão no nosso país. Criaram uma lei que não nos deu direito algum. Nos colocaram nas ruas como livres, mas no outro dia, no dia 14, editaram uma outra lei, que é a tão conhecida Lei da Vadiagem, que nos colocou nos cárceres, como vadios. Essa lei tenta repetir no processo a mesma contexto da história. E a gente tem que estar atento para isso. Sob a pressão também de organizações internas do Brasil, e é bom destacar o papel e a importância dessas organizações, da movimentação, da capacidade, dos servidores dessa categoria, das empregadas domésticas, dos empregados, mas, consequentemente, dos trabalhadores e trabalhadoras, mas, consequentemente, também da opinião pública internacional. Hoje há uma pressão muito forte no plano internacional, a OAB tem acompanhado todo esse processo, tem se pronunciado, inclusive, nessa questão, em relação ao trabalho escravo. E o que nós temos na categoria hoje, eu chamo sempre, é a remanescência da escravidão, a condição oferecida às trabalhadoras, principalmente, mulheres, na sua grande maioria, mulheres negras, como aqui já foram dito. Não é nada mais, nada menos do que a extensão da escravidão no sistema de trabalho no nosso país. E aí, essa lei, nesse exato momento, sob a ação das pressões, seja pela organização da categoria, ou seja, por órgãos e instituições internas e externas, leva o Congresso Nacional a ter uma posição. Mas o Congresso Nacional recua diante dos interesses capitalistas lá implementado, e aí tenta fazer dessa lei um faz de contas. E a gente não pode assistir isso. Hoje, pela manhã, tinha uma agenda, inclusive, com a presença do governador, e eu fiz questão de estar nessa agenda. Exatamente por poder me colocar nessa posição, de que nós temos que olhar com outro olhar. Não é o olhar de coitadinho que eles tentam passar, não é o olhar de favorecimento, Georgina, que eles tentam colocar, que está acolhendo uma jovem, acolhendo uma menina que poderia estar desamparada lá no seu interior ou na periferia da nossa cidade. É no olhar de que é uma estrutura montada para a exploração do trabalho e o acondicionamento da precariedade e da miserabilidade de trabalhadoras e de trabalhadores. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um posicionamento diferenciado, e tem que fazer um enfrentamento. E não dá para a gente assistir, como instituição, como parlamento, que a categoria, por si só, tenha capacidade de organização. É por isso que é importante, nessa mesa da OAB, é por isso que é importante nessa mesa ter 2 secretarias estratégicas, como a SETRE e como a Secretaria de Políticas para as Mulheres. É por isso que é importante ter nessa mesa a representação sindical, mas é preciso a gente provocar mais no seio da sociedade. É preciso a gente abrir esse debate, inclusive, na academia. Não dá para a universidade fechar os olhos, como se fôssemos, nesse debate, nessa discussão, sabe, despercebidos. Não dá para a academia fazer de conta. Não dá para a academia nos tratar ainda como o expurgo desse processo de discussão social, porque também a academia tem explorado essa mão de obra, se olharmos bem, em diversos setores. Aqui nessa casa, nós temos também que abrir esse debate com os nossos pares, porque também entre os nossos pares, também têm sido exploradores dessa mão de obra. Também, nos diversos setores de organização e de estrutura produtiva dessa sociedade, nós temos os agentes que exploram a categoria. Por isso, eu queria, não me alongando muito, agradecer muito à deputada Neuza
por me permitir poder participar desse debate, por trazer para essa casa esse debate e dizer a todas as companheiras trabalhadoras domésticas e os companheiros trabalhadores domésticos que essa luta não pode ser só de vocês, ela tem que ser de todos nós. Muito obrigada, deputado Bira. Com a palavra, a presidente das mulheres aqui na Assembleia, a líder, né, da bancada feminina na Assembleia Legislativa. Um dia ela vai ser presidente da Assembleia Legislativa. Tomara. Bom dia a todas e todos. Parabenizar a nossa presidente da comissão, deputada Neuza Cadore, ela que me deseja tantos cargos altos, e eu também sou recíproca com ela. Desejo que ela alcance também outros espaços importantes, porque cada uma de nós, quando estamos em algum espaço diferente, com função diferente, estamos todas a serviço da dignidade, da cidadania, da democracia e das oportunidades, principalmente para quem sempre ficou muito distante. Então, eu parabenizo a companheira Cleusa, da FENATRAB, a companheira Creuza, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas, com a compreensão de que somos, nós mulheres, a maioria nessas atividades. E, em nome delas, para não me estender muito, todas que compõem a mesa. E o que eu fiquei aqui prestando atenção a todas as falas que foram muito preciosas no esclarecimento e na forma de convencer a outros que às vezes não estão ainda dentro do processo do entendimento, para que a gente tenha leis, né, que sejam aprovadas e que sejam colocadas na prática do dia a dia para garantir esses nossos direitos. Eu fiquei pensando o seguinte: